Bom dia, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Nesta manhã de domingo, dia 31 de maio, nós estaremos encerrando assim a nossa série de estudos sobre famílias saudáveis em um mundo doente. E desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que juntos pudemos estar participando desse culto, desse lindo período de mês de maio. Lindo no sentido de que, mesmo estando isolados, nós temos separado esse tempo para, junto em família, estarmos orando, estarmos intercedendo, ouvindo da mensagem, estudando juntos. Isso é muito bom. Aproveite esse tempo e faça destes dias um momento agradável ao Senhor na sua vida e na vida dos seus familiares. O texto que eu tenho para vocês nessa manhã está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, que diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Bilial, não conheciam ao Senhor. Amados irmãos, sabemos que a família ela é a célula máter da sociedade. E podemos dizer então que a sociedade é onde o homem nasce, ele vive e morre. E estes passos justamente se inserem no ambiente familiar. Começa na família, desde o matrimônio até a formação das gerações. Então, qual é o principal meio social que devemos viver? O meio social humano em que devemos viver, essa célula máter, podemos chamá-la de família. Então, se temos uma família saudável, a sociedade ou o mundo assim estará saudável. Se as famílias estiverem doentes, então o mundo e a sociedade que neles habitam estará doente. E qual será o quadro social que temos vivido no tempo de hoje? Podemos ver que o quadro que temos vivenciado no dia de hoje, ele é puramente negativado e preocupante. Temos visto tantas atrocidades acontecendo, quantas catástrofes têm acontecido, quanta violência tem acontecido. O tempo todo temos ouvido falar de corrupção, principalmente quando nós falamos do Rio de Janeiro. A imoralidade, apesar do isolamento, tem crescido cada vez mais e mais. Doenças, pragas. E a pergunta que não quer calar é essa: o que será que está acontecendo com o mundo? O que realmente está acontecendo com essa sociedade, com a humanidade? E qual tem sido então para nós e para a sociedade em si o conceito de família? Eu gostaria de te dizer que a família, ela é representada por um grupo social que é influenciada e é influenciadora por pessoas ou instituições. E este grupo de pessoas está ligado pela sua descendência ou seus ancestrais. E são esses laços que manterão a moralidade e a materialidade e a convivência a perdurar por muitos longos dias, ou durante uma vida, ou então por várias gerações. A família, ela é uma unidade social. E por ser essa unidade social, por fazer parte de uma sociedade, ela enfrenta uma série de tarefas que é desenvolvida.
E nessas tarefas, podemos ver que existem diversidades de níveis culturais. Mas em todas elas tem uma raiz universal. E podemos ver que a cada geração, ou a cada era, ou a cada tempo, as famílias elas vêm se transformando. E elas vêm acompanhando essas mudanças, tanto na área religiosa, tanto na área econômica, ou também na sua área sociocultural. Então, amados, nós queremos, então, tentar chegar à raiz desses problemas que o qual a sociedade tem enfrentado. Sabemos que o mundo, a sociedade está doente. Se o mundo, a sociedade está doentia, a raiz do problema está aí. É um sinal que a família ou as famílias estão doentes. E esse texto que nós lemos, que está inserido em 1 Samuel, capítulo 2, ele vai justamente nos falar a respeito dessa família. Uma família que estava totalmente desestruturada. É a família de Eli. Eli ele faz vista grossa com relação a seus filhos. Os filhos de Eli estavam pecando. E as consequências dos pecados dos filhos de Eli vieram justamente refletir em Eli. E por refletir em Eli, que era o sacerdote, então vem repercutir em todo o povo de Israel. Assim nós vemos que a família, ela se caracteriza ou ela se enquadra em alguns conceitos de comunidade ao qual ela está inserida. Preste bem atenção aqui no capítulo 4 de 1 Samuel. No capítulo 4 de 1 Samuel vai ter um relato da vitória dos filisteus sobre Israel. Os filhos de Eli são mortos nessa batalha. Acontece algo que é apavorante para o povo de Israel. Não foi a morte dos filhos de Eli que veio apavorar Israel, mas sim porque os filisteus, ao vencer a guerra, eles tomam posse da arca do Senhor. E quando Eli ouve falar a respeito do que aconteceu com os seus filhos, principalmente com a arca da aliança, a arca do Senhor, ele então cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A esposa de um dos filhos de Eli, a esposa de Finéias, que estava grávida, ao saber do resultado disso também, ela entra em trabalho de parto, dá luz a um filho, e aí dá o nome desse filho de Icabode, que significa um filho sem glória, ou foi-se a glória de Deus. E aí, seguidamente, ela vem a perecer. Toda a sociedade, todo Israel passa a sofrer por causa da ausência do Senhor no seu meio. Sabemos que a família é um sistema de membros interdependentes que possui dois atributos importantes. Podemos dizer o primeiro como comunidade familiar, a qual é composta pelos parentes, ou por pai, mãe, tio, tias, avós, primos. E também podemos chamá-los de interação de membros.
O que são a interação de membros? É quando são acompanhados, quando os membros são ajudados na formação dos seus valores morais, que estará guiando por toda a sua vida. Mas, pastor, existe alguma comparação histórica do tempo do sacerdote Eli para com os nossos dias de hoje? Porque o que está acontecendo com essa sociedade? Quais têm sido as principais causas que têm contribuído para que a nossa sociedade esteja doente? Podemos ver, amados irmãos, políticos que se corrompem, a violência totalmente fora do seu controle, a imoralidade exacerbada. Muitos outros fatores têm contribuído para o adoecimento da sociedade. Mas na raiz deste problema, que nós estamos encontrando um processo para descaracterizar a família. Em outras palavras, querem acabar com a família. E justamente aquelas que deveriam ser as primordiais, as exemplares, têm se tornado nos tempos de hoje a pior de todas. E nisto eu falo a família daqueles que estão na igreja. Não falo somente da IBMR, mas falo de uma forma em geral. Quantos crentes têm dado do seu mal um testemunho? Nós falamos muito do mundo ou da sociedade. Parece que nós estamos vivendo totalmente fora daquilo que é realidade no tempo de hoje. E muitas das vezes estamos tomando atitudes de uma forma defensiva para negarmos a realidade que existe em nosso meio. Mas é necessário que venhamos estar atentos, porque o nosso maior inimigo, o diabo, Satanás, ele não quer ver a família consagrada e orando. E, amados irmãos, mediante a isso, devemos cada vez mais nos unir em oração, em buscar a face do Senhor, para que assim possamos afastar-nos do mal. O apóstolo Paulo vai advertir a igreja de Corinto pelo pecado qual eles estavam vivendo. Olha que aqui Paulo está falando à igreja, não está falando para a sociedade ou para aqueles que estavam no mundo. Paulo dá uma advertência muito grave à igreja de Corinto. Era uma igreja que Paulo amava muito, mas também advertia muito. Porque o próprio Senhor disse que ele disciplina aquele a quem ama. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir por mulher, ou possuir a mulher de seu pai. E vocês estão se orgulhando disso? Vocês não deveriam, mas sim deveriam estar cheios de tristeza e expulsar dentre vocês aos quais têm feito isso. Todos esses pecados, eles estão e são do mundo. E temos percebido que há uma apostasia muito grande entre os crentes, no qual tem se inserido da sociedade do tempo de hoje. De repente você deve estar se perguntando: é justo que ele pague o preço do pecado de seus filhos?
O texto de 1 Samuel, capítulo 3, verso 29, vai dizer que Eli honrou muito mais a seus filhos do que a Deus. Olha bem o que diz aqui o texto. É o próprio Senhor falando a Eli. Porque vocês zombam de meus sacrifícios e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por meu povo Israel. Amados, a conivência do pecado dos filhos pelos pais gera em nós perda de autoridade. Se o filho não encontra uma referência de autoridade na sua própria casa, ele não saberá como se portar e nem como respeitar qualquer tipo de autoridade, seja dentro de casa, seja na sociedade. A igreja hoje, em especial as nossas, que somos mais tradicionais, elas têm sofrido muito com a questão da quebra de autoridade. A sociedade, então, nem se fala. Como nós vemos pessoas desrespeitando uns aos outros. Aquele que não consegue reconhecer a autoridade familiar, você acha que reconhecerá isto dentro da igreja? Na escola? Ou na rua? Ou no ambiente de trabalho? Pior. Nem na sua própria vida reconhecerá a autoridade de Deus. A glória de Deus, amados irmãos, tem se afastado da sociedade cada vez mais. E a sociedade tem feito de tudo para que realmente isso venha acontecer. Por causa dos nossos pecados. Mateus, capítulo 5, verso 14, Jesus vai dizer algo muito importante. Jesus diz que nós, enquanto seus discípulos, devíamos ser luz para este mundo. E ele me recorda a questão da luz. É um fator interessante. No Egito, uma das pragas foi justamente trevas, escuridão. Deus disse isso a Moisés, que as trevas cobririam o Egito, de tal forma que não poderiam apalpar. Ninguém conseguiria enxergar ninguém. Ninguém conseguiria ver ninguém. Nem a 1 metro de distância ou mais próximo ainda. Mas o que é melhor de tudo é que em Israel, entre os hebreus, a escuridão não chegou. Ali havia luz. E nós temos visto, amados irmãos, que o grande problema de uma sociedade que não está saudável, de um mundo que está doente, é que em ambas as casas tem faltado luz. Deus disse que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos o caminho, que deveríamos estar sempre conversando com ele, seja sentado na casa, seja andando com ele, seja deitado
ou mesmo se levantando. Mas você deve estar se perguntando, pastor, mas eu criei meus filhos ou meu filho na igreja. Eu levei muitas vezes meu filho quando era pequeno na igreja. E eu vou te dizer, meus amados irmãos, isso aí em você é um dos maiores problemas ocasionados. Não se ofenda por isso. Levar à igreja não quer dizer que você tem ensinado seus filhos, ou você ensinou ao seu filho. Porque ensinar significa dar o exemplo. E será que temos dado o exemplo dentro da nossa casa? Ou será que apenas temos levado ou conduzido? Então, amados irmãos, eu vou dar aqui algumas dicas preciosíssimas para a sua vida. Que nós, se queremos a nossa família saudável, ter a nossa família saudáveis, possamos assumir a responsabilidade de saber criar bem os nossos filhos. Porque se você cria seu filho saudável, ele quando tiver adulto, amadurecido, produzirá bons frutos. Coloque Deus na sua vida. Porque Deus diz para Eli, porque você honra mais seus filhos do que a mim. Em que lugar tem ocupado Deus em sua vida? Disse o Senhor a Eli: honrarei aqueles que me honram, mas aquele que me desprezar também terá o meu desprezo. Priorize a sua família. Demonstre amor ou cuidado por ela. Invista tempo para com eles. Use do diálogo. Ame seus filhos, independente de como eles sejam. Aceite da forma que eles são. Não é você que tem que induzi-los ou fazer aquilo que diz que é o correto. O seu papel é amar seus filhos. O papel dos filhos é amar os seus pais. É aceitar da forma que são. Os demais, Deus faz. É com Deus. Devemos, como pais, sermos fortes. Porque a nossa força vem do Senhor. E, amados irmãos, já estamos indo para o final. Mas eu não gostaria de antes, eu sei que essa mensagem está um pouco mais, assim, vou dizer, pesada, mas está assim mais séria. É porque nós temos que entender, como diz a palavra do Senhor lá em 1 Pedro 4,17, que o juízo do Senhor, ele começará pela igreja do Senhor. Ele começará pelas nossas famílias. A cobrança de Deus primeiro vai vir sobre nós, para depois Deus cobrar o mundo. Deus não vai julgar o mundo para depois julgar a gente, não. Primeiro seremos nós julgados. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a arca do Senhor, o tabernáculo que está dentro de você, que pertence ao Senhor, é o símbolo na qual Deus quer na sua vida. O maior símbolo de Deus foi levado pelos filisteus. Uma sociedade
ela é constituída pelos seus símbolos, pelos seus traços familiares. E um dos símbolos familiares chamamos de sobrenome. Mas quais têm sido os símbolos que realmente têm norteado as nossas famílias? O que será que a nossa família tem dado mais importância? Aquilo que a mídia ou as televisões têm oferecido? Tem um canal, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas vou falar deste programa, que é só desgraças para a família. Tem esse tal de Big Brother, tem o troca de esposas e de maridos. Tem o futebol, uma coisa que eu gosto muito. Eu amo futebol, gosto de jogar futebol, gosto de assistir futebol. Mas esses craques, esses ídolos do futebol, que exemplos que eles realmente têm dado para os nossos filhos? São grandes jogadores, mas que têm uma vida totalmente dissoluta. É a internet. Quantas pessoas cristãs têm abrido mão do seu maior símbolo de fé para se prostrar a outros símbolos, que é o pecado? Então, amados irmãos, famílias doentes, sociedade doente, nós não devemos estarmos como espectadores e nem como analistas da história. Não devemos ficar apenas aguardando as coisas acontecerem, nem somente analisando aquilo que está acontecendo, mas nós devemos comprometer com ela. Se está acontecendo, eu tenho que ir a fundo, ir com ou contra com aquilo que está acontecendo na sociedade. Devemos rever a nossa postura, mas nunca com um sentimento de culpa, mas sim com humildade e com grande disposição para estarmos sempre nos consagrando a Deus. Amados irmãos, a geração de Eli foi Icabode. Foi-se a glória de Deus. E agora está vindo uma nova geração de adoradores, uma geração que adora o Senhor, que respeita o seu nome, uma geração que humilha, uma geração que ora, que busca a face de Deus, uma geração que quer se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que quer ouvir Deus falar, para que Deus venha dos altos céus, perdoar estes pecados e sarar esta terra. É a geração de Samuel. Se a geração de Eli gerou uma família, uma sociedade doentia, agora está na hora da família de Samuel, uma família saudável, vir gerando uma sociedade saudável. E eu te pergunto, nesta manhã, como está a sua família? Amados irmãos, que esta palavra que estou falando agora venha contribuir para a saúde da sua família. E a sua família venha também nela encontrar algo na sociedade. É necessário que venhamos assumir um compromisso com Deus. Eli negligenciou o seu compromisso para com Deus e sofreu uma grande consequência na sua vida, na vida de seus filhos e de todo o povo de Israel. Faça da sua fé em Deus, o maior símbolo da sua vida. E coloque a sua família no altar.
Porque, amados irmãos, não existe lugar melhor para nós estarmos e para nós também experimentarmos a graça de Deus do que estar dentro de uma família. Então, amados irmãos, preserve a sua. Concluindo, a negligência da família de Eli foi um dos fatores que contribuíram para a derrota de Israel contra os filisteus, inaugurando uma era de tristeza, choro, dor e sofrimento. Mas pela graça de Deus e através do arrependimento desse povo, Deus então levanta um profeta para derrotar esses filisteus e restaurar essa saúde, não só daquela sociedade, mas de todos aqueles que ali estavam, que foi Samuel. Eu creio, amados irmãos, que as nossas famílias vão se levantar, que elas serão famílias que estarão clamando a Deus, pedindo arrependimento a Deus, e toda a sociedade sentirá o reflexo das ações que essas famílias saudáveis estarão fazendo. Sabemos que o nosso maior inimigo já está derrotado. E eu peço a você que resista até o final, porque ele irá fugir de você. É a promessa de Deus para nós. E creio que em breve, depois que tudo isso passar, veremos muitas famílias restauradas, inseridas com integridade, no meio de uma sociedade mais espiritual, com um único propósito: de glorificar a Deus. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e fazer com que a sua família seja bênção de geração por gerações. Amém? Gostaria de estar orando por você nesse instante. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. E que nós venhamos ser uma nova geração. Uma geração que te adore. Uma geração como Samuel, que não se deixou se corromper, mas buscou o maior de todos os ideais, que foi a restauração do povo com o Senhor. Então, ó Pai, restaura a nossa de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja contigo, hoje e para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia a todos. Fiquem na paz do Senhor. Lembrando que hoje, a partir das 10h30 até as 11h, eu estarei na igreja para recebê-los, caso vocês quiserem lá entregar seus dízimos, suas ofertas, ou para que eu possa estar orando pela sua vida. Que Deus nos abençoe e lhe dê a paz. Aleluia! Somos verdadeiramente o povo, a nação santa, escolhido para ministrar diante do Senhor um louvor sincero. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer.
não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor e em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor e em nossas vidas fluir o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize